Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar de direito de trânsito e para isso nós trouxemos o advogado, professor e mestre em direito de trânsito, Ricardo Velasco Cunha. Ricardo, obrigado pela participação. Prazer estar aqui com vocês para responder as questões sobre trânsito aí no que eu souber. Ricardo, vamos começar falando de uma questão atinente aqui a Ribeirão Preto. No seu entendimento, por que a Transerp não pode aplicar multa e por que a ação dos marronzinhos é ilegal? A Transerp não pode multar em Ribeirão Preto porque ela se tornou SA. SA juntou a iniciativa privada com o setor público. O setor privado visa lucro e aí é um dos pontos que anulou essa arrecadação de Ribeirão Preto através da Transerp. E outra ilegalidade é que a iniciativa privada não tem poder de polícia. Então, os dois fundamentos da lei impetrada pelo colega Ricardo Giuntini, ex-presidente da OAB, foi nesse sentido. Então, há uma decisão que proíbe a Transerp de fazer as multas e devolver todo o dinheiro arrecadado 5 anos para trás, retroagindo 5 anos. Então, nós temos, na verdade, 2 precedentes judiciais de natureza coletiva, tem ações individuais também que foram propostas. E por que a Transerp continua multando? A Transerp entende que esse 1% da iniciativa privada não faz diferença, mas a lei proíbe dessa vinculação da iniciativa privada com o setor público, porque a iniciativa privada visa o lucro. A administração pública, ela tem que visar o bem coletivo. E uma da função do Código de Trânsito é primeiro educar e depois punir. Mas nós sabemos que em Ribeirão Preto, como em outras cidades do Brasil, há a indústria da multa. Eles querem arrecadar e não educar. E a gente tem que primeiro educar, que é um dos princípios do Código de Trânsito Brasileiro de 97. Primeiro educar para depois punir. E aqui em Ribeirão Preto, arrecada-se demais e o dinheiro não é destinado à educação. Tanto é que os 5 anos para trás foram recusadas as contas da Transerp pelo Tribunal de Contas do município, porque o dinheiro entra e tem que ser aplicado no trânsito, educação de trânsito, e é desviado da prefeitura para outros setores. É esse desvio, então, que popularmente o pessoal chama de indústria da multa, né, Ricardo? Então, eles querem cada vez arrecadar mais, porque acaba suprindo setores deficientes da prefeitura. E a prefeitura, como um órgão público, tem que ser eficiente. E ela está sendo deficiente em outros lugares e pegou esse setor do trânsito para suprir essas deficiências. Pessoa que é multada hoje, Ricardo, o que ela tem que fazer, então, diante dessa posição clara já da Justiça de que seria ilegal? Bom, eu tenho entendimento que se você é multado e você cometeu a infração, aí eu acho que não seria correto você recorrer, se você cometeu a infração. Agora, a legalidade de quem está aplicando, isso, a Transerp é uma decisão judicial, que é ilegal. Então, você pode partir do princípio, realmente eu cometi infração, mas quem aplicou a multa não poderia aplicar, então está ilegal. Mas eu acho que se você cometeu a infração, você não deveria recorrer. Mas se você recorre, é porque você está descontente com a decisão. Seja ela de você não ter praticado a infração, ou seja ela de ser aplicada por um órgão que é incompetente, que é ilegal. Aí você faz, aí você pode fazer administrativamente, que o êxito é muito pequeno de você ganhar, ou você faz via judicial, que provavelmente você vai ter êxito, porque já tem 2 decisões nesse sentido. O teu mestrado é justamente sobre processo administrativo, né, nessas questões de multa de trânsito. As decisões administrativas, quer dizer, essas juntas que julgam, elas teriam que motivar suas decisões. Você observa isso na prática? É um preceito constitucional. Todas as decisões, mesmo que administrativas, têm que ser devidamente fundamentadas e tem que dar oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Mas essas decisões não são fundamentadas e quando você pede a fundamentação para você recorrer em órgão superior, é uma dificuldade muito grande. Só vem uma cartinha dizendo indeferido, mas você não sabe quais os fundamentos desse indeferimento. E administrativamente, a gente sabe que Eli Lopes Meireles já dizia toda decisão tem que ser devidamente fundamentada. Você está dizendo para a gente, então, que em âmbito administrativo é muito difícil
ser julgado contra a própria administração, é isso? Muito difícil aqui no estado de São Paulo. Agora, se a gente pegar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há uma postura muito diferente, porque as administrações públicas desses estados, eles julgam de uma maneira correta. A administração pública não quer lesar o administrado, mesmo porque quem está na administração pública foi colocado pelos administrados. Então, eles tratam de uma maneira legal os administrados, que são a população. Agora, para esclarecer para o nosso público, há obrigatoriedade de você passar primeiro pelo processo administrativo antes de entrar no judiciário? Não há essa necessidade. Se você já verificar que existe uma ilegalidade, você pode ir diretamente via judicial, entendeu? Então, no caso de cassação de carteira, que foi justamente por causa dessas multas aplicadas, por que não pode aplicar? Qual é o caminho que Aí o caminho seria, se você teve cassado a sua carteira por infrações que foram abrangidas por essa administração, pela Transerp, nesses 5 anos retroagidos, caberá você entrar com uma ação, com mandado de segurança, para você ter de volta a sua habilitação. Porque se essas multas estão sendo discutidas, ela pode ganhar ou perder. E você, vamos supor que você seja cassado, aí daqui 2 anos decidiu que as multas não valiam, você foi punido indevidamente. Quem vai te indenizar? Porque caberia uma ação de regresso de indenização contra o Estado e contra quem te aplicou essa punição. Então eu entendo que se as multas ainda vai ter uma decisão, que pode ser positiva ou negativa, você não pode punir alguém por essa decisão que ainda não se tornou com trânsito em julgado. Vamos supor que o Tribunal de Justiça confirme as decisões de primeira instância da nossa comarca e fique definido que realmente a Transerp não pode aplicar multa porque é uma sociedade de economia mista, né? Quem vai ter que fazer essa fiscalização? Na realidade, vai voltar a Transerp, provavelmente vai ter que mudar a razão social, deixar de ter participação privada, deixar de ser SA e continuar a administração como era. Porque a administração de Ribeirão Preto é feita por polícia militar e por funcionários da prefeitura, os marronzinhos, e também policiais do município, porque, esclarecendo, quando tem o rol de multas, tem multas de competência do Estado e do município, e multas de competência do Estado e município. Isso quer dizer o quê? As multas do Estado só podem ser aplicadas pelo agente do Estado. Dê um exemplo. Multas do Estado. O agente do Estado é o policial militar, que é funcionário público do governo do Estado de São Paulo. Ele só, teoricamente, poderia aplicar multas de competência do Estado. E multas de competência do município só poderia ser aplicada por agentes do município. Você pode exemplificar para a gente, Ricardo, multas... Qual é a multa que é a competência do Estado, qual é do município? Sem documento, porte obrigatório, é uma multa do Estado. Mas isso é determinado pela Resolução 66 do CONTRAN. A multa de passar no sinal vermelho é multa do município, que está dentro do município. Multa, cinto de segurança, tanto é do Estado como do município. Então pode aplicar a multa o agente do Estado como o agente do município. Mas a Prefeitura, na época do Palocci, foi feito um convênio entre Polícia Militar, Governo do Estado de São Paulo, e Transerp, Prefeitura Municipal. Fez um convênio delegando esses poderes. Então o agente do Estado poderia aplicar multa de competência do Estado e do município, porque esse convênio delegou poderes. O município delegou poderes para um agente que é do Estado poder aplicar multa de competência dele. Então, em resumo, se a Transerp quiser aplicar multa, ela tem que voltar a ser uma empresa pública. Pública, só pública, porque assim determina a lei. E não pode ter participação, como a Transerp falou, mas é só 1%, mas não pode ter participação. Porque essa participação do privado não dá poder de polícia. É a mesma coisa que você, meu entrevistador, a Transerp te contratar para você aplicar multa. A multa você pode aplicar, mas você não pode parar as pessoas, porque você não tem poder de polícia. Isso tem que ser delegado para você se você passar num concurso público. Quando você vira funcionário público, é delegado alguns poderes para você. E esse poder de polícia não pode ser transmitido assim com mera inclusão de alguém junto numa sociedade. Tem um procedimento todo legal nesse sentido. Não sei se eu me fiz claro. Claríssimo, claríssimo. Quer dizer, mas ninguém quer que não haja fiscalização, não é isso? Mas a fiscalização tem que ser feita segundo a lei também, né? Exatamente, mesmo porque nós, seres humanos, nós temos o ser humano que quer sempre levar vantagem.
E isso é notório, isso é inato do ser humano. Até no trânsito, a gente quer sempre levar vantagem em detrimento das outras pessoas. Mas quando a gente vive em sociedade, tem que ter regras. Eu sei que dá vontade de, a hora que eu estou no trânsito, eu ser o primeiro e ir na frente, mas a gente tem que respeitar as outras pessoas, porque se você não respeitar, acontecem acidentes e você pode tirar a vida, você pode perder a sua vida. Isso é muito difícil. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, tem um princípio, né, de que o direito ao trânsito seguro é um direito de todos. E aí eu queria te perguntar, a quem cabe assegurar esse direito? Qual o seu entendimento da questão? Na realidade, isso cabe à administração pública, mas nós não podemos deixar de dar a nossa contribuição, porque nós também temos que não só deixar para a administração pública, nós fazemos parte da sociedade. A administração pública vai administrar, proporcionar para que a gente viva num ambiente harmônico no trânsito, com dinheiro arrecadado sendo aplicado no trânsito, e nós darmos a nossa contribuição se nós tivermos a educação de trânsito. E a educação vem desde pequeno. E quando você não tem desde pequeno, você não tem como grande. Eu digo para os meus alunos, a educação vem do berço. Se você não teve o berço, o dinheiro não vai comprar a educação. Você vai continuar adulto e você mudar alguém que já cresceu de uma maneira errada é muito difícil. Tem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, você não consegue endireitar. Agora, o que a administração pública pode fazer de concreto para garantir um trânsito seguro? O que é esse conceito de trânsito seguro, professor? Fica difícil que o nosso ambiente hoje da sociedade, ela cresceu muito grande, se avolumou muito o número de automóveis, de veículos, mas só que tem dinheiro entrando na administração. Então ela tem que saber, porque administrar é um dom, não é qualquer um. Você ser político é uma coisa, agora você ser um administrador é uma coisa diferente. Então você tem que saber administrar com aquele dinheiro que tem em caixa para tentar proporcionar uma harmonia maior. E a sociedade pode dar. Nós temos a faculdade da USP de Ribeirão Preto, tem o setor de trânsito. Em São Carlos, na Universidade de São Carlos, a gente pode pedir ajuda para os universitários para que tentam desempenhar uma melhor engenharia de tráfego para melhorar. Isso é possível, mas tem que querer. E esse querer tem que ser da administração pública, cobrado por nós que somos os administrados. Mas você não acha que a melhoria do trânsito passa muito pelo investimento em transporte coletivo, professor? Então, isso tem que vir de cadeia, né? Tem que surtir o efeito, vem de cima para baixo, União, Estado e município. Isso tem que ser integralizado, isso tem que ter, você tem que juntar todas essas forças, porque uma força sozinha numa direção e a outra em outra, o vetor sendo um para cada lado, a união faz a força. Você concorda com a sua opinião de que essa insistência no transporte individual vai gerar um colapso do sistema? Vai, então tem que ter um transporte público. E você verifica, lembra que eu falei inicialmente, que os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando você vai, você vê que é diferente. Por quê? A cabeça, o pensamento dos administradores são diferenciados. Eles procuram ver o bem para toda a sociedade. Visa o quê? O bem-estar de todos. E a gente verifica que em alguns lugares que o bem-estar não é de todos. Em Ribeirão Preto a gente vê alguns lugares que faltam água. Faz 20 anos em Ribeirão Preto que alguns bairros faltam água a partir das 4, 5 horas. E nunca se resolve. Agora tem outros bairros que sempre teve água. Que o asfalto, se tem um buraco, no dia seguinte vai lá e tapa o buraco. Então estão privilegiando alguns setores em detrimento de todos. E o tratamento tem que ser igualitário para todos os administrados. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje nós estamos discutindo trânsito com o advogado, professor e mestre em Direito de Trânsito, Ricardo Velasco Cunha. Ô Ricardo, vamos falar agora de um tema muito polêmico, que é a embriaguez ao volante, né? Quais são as consequências, as penalidades da embriaguez ao volante, que muita gente ainda não sabe, né? A pessoa pode ter a carteira cassada, suspensa, e tem um inconveniente agora, porque o INSS se houver evento morte, o INSS agora está cobrando da pessoa que causou o evento morte,
porque o INSS provavelmente vai pagar uma pensão para a esposa, mas ele vai cobrar de quem ocasionou o acidente. E isso talvez esteja uma consequência que tenhamos uma diminuição, hein? Assim esperamos, porque há um aumento considerável nesse sentido. As pessoas ainda não se habituaram, como em países desenvolvidos, que quando vão beber, eles escolhem alguém que não vai beber, que é o que vai dirigir. E aqui nós não temos isso ainda, essa educação nesse sentido. E qual é a consequência da recusa de se fazer o bafômetro? Eu tenho uma postura como advogado, porque constitucionalmente é um preceito constitucional de você não fazer prova contra si. Então você não é obrigado a fazer o bafômetro. E você falar, eu bebi, eu sou obrigado a fazer? Você fizer, alguns clientes me ligam, eu falo, olha, eu estou aqui, eu vou fazer o bafômetro. Eu falo, você bebeu? Bebi. Se você fizer, você está frito. Você vai ser punido. Tudo. E se eu falar que não? Eu falo, eles não são obrigados a fazer. Exame de sangue, também não, lesão corporal de natureza leve se você for obrigado, você não é obrigado a fazer. Mas a pessoa tem que estar consciente que ela deve só sair de carro sem consumir bebida alcoólica, porque ela fica com um estado não normal. E os reflexos não são os mesmos e a consequência é você se envolver em acidente. Tá, mas recusou fazer o bafômetro, vai para o distrito. Vai para o distrito, faz o boletim de ocorrência, tem um procedimento administrativo, que é multa, hoje em R$ 1.800, em torno disso. O delegado vai arbitrar a fiança, você vai poder sair, mas você vai responder criminalmente via judicial. Vai ter a punição muito branda. Você vai, se você for réu primário, que nunca foi condenado, você vai ter uma punição de pagar a cesta básica. E aí nós vamos entrar numa questão técnica que eu queria te perguntar. Sem o bafômetro, sem o exame de sangue, você não como é que tem fica como... a prova da embriaguez? Judicialmente você não tem como provar que ele... mas o testemunho do policial. Ele não tem credibilidade, porque os médicos agora ingressaram com uma ação, porque ele não tem capacidade técnica. Os médicos ingressaram? Não, os policiais militares. Eles não são médicos para olhar e falar, olha, você está com o olho vermelho, você está exalando o álcool, você está com o andar cambaleante, você está com a voz pastosa, então você está embriagado. Ele não tem capacidade técnica, ele não foi aprovado em nenhum curso para ele dar esse diagnóstico. Tanto é que se ele declarar isso, não tem validade. Tanto é, chegar na justiça, ele vai precisar de um médico atestar isso. Então, chega na delegacia, não tem médico, se não liga para o médico vai chegar daqui 2, 3 horas, aí o álcool já fez o efeito, não dá mais. Então acaba se frustrando um pouco a aplicação da lei, né? Por isso que a gente fala, tem que primeiro educar. Então você tem que educar as pessoas. Antes de tirar a carteira de habilitação, ele saber quais são as leis de trânsito, que nós sabemos que hoje em dia a pessoa vai tirar a carta, a hora que ele tem que fazer o exame, alguém fica atrás dele respondendo os testes. Que é isso que acontece. Bom, o STF, Ricardo, só para esclarecer para o público, o STF, na lei anterior, ele tinha dado uma decisão falando que é inconstitucional essa obrigatoriedade de fazer bafômetro, aí editaram de novo, veio uma nova lei, né? Tem 2 resoluções alterando isso, mas dando uma maior abrangência para tentar cercar esse preceito constitucional, mas ele ainda é claro, você não é obrigado a fazer prova contra si, mas só que ele diz que pode chamar o médico e outras pessoas serem testemunha que a pessoa estava embriagada. Tem um estado da embriaguez que é incontestável, porque nós que somos operadores do direito, nós sabemos que a embriaguez tem 3 fases. A fase do macaco, que é quando você começa a beber, você fica muito engraçado, você conversa, brinca com os outros. A segunda fase, que é a fase do leão. Você bebeu, você fica agressivo, você quer bater. E a terceira fase, que é a fase do porco, que você bebe demais, você entra em coma alcoólica, deita e dorme. Então tem alguns estágios que não precisa estar o médico lá, porque aparece na TV, a hora que filma, fala, está embriagado. E aí não tem como você contestar isso via judicial. Mas assim, no seu entender, embora haja essa dificuldade, você acha que a lei está tendo um efeito pedagógico? Não, não está. Então ele tem que ser acompanhado, a lei tem que ser acompanhada da pedagogia também do ensino. Ensinar desde pequeno, isso nas escolas. E o Código de Trânsito diz isso, que tem que ir nas escolas e ensinarem. E aqui na cidade de Ribeirão Preto, eu acho que o COC é uma das únicas escolas que tem trânsito ensinando desde pequeno para as crianças. E as crianças falam, pai, não pode passar no sinal vermelho. E às vezes o pai acaba advertindo o filho advertindo o pai.
Tem outra figura que pouca gente sabe, né, que é crime de trânsito também, que é você emprestar o carro para uma pessoa que está em estado psíquico alterado. Fala para a gente dessa figura especificamente. Então, muitas das vezes dá para você saber para quem você está emprestando o carro. Às vezes a pessoa se está num churrasco, está em uma festa, você vê o estado da pessoa, ou às vezes você já viu que ele consumiu bebida, você não vai emprestar. Mas às vezes também pode ter o problema da pessoa tomar algum tipo de remédio, algum tipo de medicação. E alterar, e você não tem capacidade técnica para saber essa alteração. Mas só que você vai responder por isso. E quais são as consequências? Você a penalidade normalmente é a suspensão do direito de dirigir e o valor pecuniário. Porque num regime capitalista você pega as pessoas primeiro pelo bolso, aumentando os valores. Então, eu acredito que uma maneira pedagógica é aumentar cada vez mais as penalidades pecuniárias. Bom, outra infração de trânsito que as pessoas insistem em cometer é dirigir quando está com a carteira suspensa ou cassada. Então, isso tem uma consequência de agravar mais ainda. Mas também a administração pública, não que falte dinheiro, mas quando você foi suspenso, você tem que ser comunicado da decisão. E às vezes a administração não quer gastar dinheiro mandando um comunicado para você. Aí como é que você fica sabendo que sua carteira está cassada? Quando vence sua carteira, porque aí você tem que renovar, aí você vai no órgão, o órgão chega lá e fala, você tem uma portaria aqui, você não pode renovar. Aí você procura uma maneira legal de tentar resolver isso. Mas como é que eu não fiquei sabendo que eu fui cassado? A administração fala que não tem dinheiro para mandar uma carta para você. Fala, mas o dinheiro das multas não entra no cofre da prefeitura? Entra, mas é destinado para outros setores. Então, se eu for apreendido, vamos supor, estou dirigindo, tua carteira está suspensa. Falou, mas eu não fui notificado. Da defesa, é isso? Como é que é? Para você cumprir alguma penalidade, você tem que ter conhecimento dessa decisão. É por isso que você recebe 2 cartinhas quando você é multado. Que a primeira, você passou no sinal vermelho, chega uma carta para você. Aquilo não é multa, é notificação da autuação. Está informando que você foi autuado. Aí depois você recebe a segunda cartinha, notificação da imposição da penalidade pecuniária. Por isso que primeiro você é avisado que você foi autuado, depois vem a penalidade. É a mesma coisa que você cometer um crime. Você vai ser processado, vai ter todo um processo e depois se você for condenado, que aí é a pena propriamente dita. Professor, o que é o crime de omissão de socorro no trânsito? Omissão de socorro, esse é um artigo muito discutido, porque às vezes você se envolve num acidente, vamos dar um exemplo, você atropela alguém. Tem casos específicos que a pessoa atropela e quer fugir para não responder pelas consequências do crime. Mas às vezes você pode fugir porque vai ter um monte de gente ali que pode te pegar e linchar você. Isso é diferente. Mas é difícil, porque aí normalmente a pessoa vai procurar um profissional, um advogado, e falar, olha, você vai falar que você fugiu, mas não é fugiu para te isentar das penalidades, não, é porque você estava com medo de ser linchado. Mas aí a pessoa pode inverter isso aí, né? Na realidade, às vezes o intuito dele era fugir para não responder pelas suas responsabilidades, que às vezes a pessoa atropela, vai embora, limpa o carro, manda consertar e não fala que atropelou ninguém. E às vezes dorme tranquilo com a cabeça no travesseiro. Isso para algumas pessoas. Mas outra coisa é você fugir de medo das pessoas te lincharem. Mas isso tem as circunstâncias que vão demonstrar, né? Se o argumento tem razoabilidade ou não, né? Não havia perigo nenhum de você ser linchado, você fugiu porque você quis, Porque na realidade, por isso que o direito é muito bacana, porque quando você dá o seu depoimento, por isso que muitas pessoas não entendem. Por que a gente tem sempre que conversar com o delegado e contar a história e depois conta de novo? Porque quando você conta a verdade é uma só. Se você está mentindo, você conta uma história, daqui a pouco conta de novo. Se é mentira, você não repete ela com detalhes. Agora, não teve vítima, eu bati no teu carro e vou embora. Também é infração de trânsito isso? Não, porque é infração de trânsito. Você se envolveu, você tem que parar. Me fugiu agora qual o artigo nesse sentido, mas você responde por isso. Mas não seria omissão de nada, porque a menos que tivesse machucado alguém lá dentro, mas você não sabe. Mas assim, se bateu o carro, quer dizer, eu tenho que parar. Mas na realidade teria que parar, né? Infração de trânsito, na realidade não vai ter, mas você responde pelos danos, né? Você teria que fazer um boletim de ocorrência, coisa e tal, mas normalmente as pessoas assim não agem. Bom, dirigir com velocidade incompatível, professor, perto de escolas, de hospitais, como é que... Na realidade isso é um artigo
que, principalmente nesses locais, você tem que diminuir a velocidade, por uma questão de lógica. Se bem que você quer diminuir a possibilidade de você se envolver num acidente, é você diminuir a velocidade. À medida que você vai diminuindo a velocidade, o risco é bem menor. Mas em algumas localidades, como escola, ou lugar onde tem grande movimento de pedestre, você tem que diminuir a velocidade, mas só que os órgãos de trânsito têm que sinalizar. Quer dizer, nesses locais você andar devagar é uma obrigação legal. Obrigação, legal. Por uma questão de lógica. Passou gente, é a preferência do pedestre, porque ele não tem segurança. Você está dentro de um lugar que está fechado de metal. Você tem, teoricamente, uma proteção muito maior. Então, você tem essa obrigação, mas a legislação diz que você tem que circular de acordo com o que está sinalizado. Então, cada setor, se você tiver numa estrada, a velocidade vai ser maior, mas o risco é menor porque não tem transeunte passando. Agora, dentro da cidade, vem as sinalizações que você aprende quando você tira a sua carteira nacional de habilitação. E as pessoas esquecem. Então, certos lugares se movimentam numa velocidade incompatível com a permitida. E as penalidades pecuniárias são cada vez maiores para tentar dar uma educação e a pessoa ser pega pelo bolso para não ser reincidente nessas infrações. O homicídio cometido no trânsito, né, normalmente ele é considerado um homicídio culposo, sem a intenção de matar. Mas há casos onde o órgão da acusação tem denunciado a pessoa, né, pelo chamado dolo eventual, ou seja, ela assumiu o risco de matar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Entendo que se a pessoa ingeriu substância alcoólica, ela assumiu o risco. Eu acho que à medida que você vai para algum lugar, ingere bebida alcoólica, você não pode dirigir. E a gente tem hoje em dia, se fala, olha, quando eu bebo até dirijo melhor, é uma grande besteira que não é a realidade. Os seus reflexos não são os mesmos, não são mesmo. Você perde os reflexos. Então, se você ingeriu o álcool, outra pessoa tem que dirigir e te levar embora. Ou mesmo você, uma velocidade de 220 por hora na cidade, por exemplo, você também está assumindo o risco de causar um acidente. Exatamente. Então, você tem que respeitar as leis de trânsito, que as consequências são muito duras. Talvez você possa imaginar que não, porque a pessoa que vai vir a faltar é do outro lado, mas pode ser alguém próximo a você, do coração, do sangue, e aí você vai sentir. Quando são outras pessoas, nós não sentimos, né? Quais são as penalidades para quem mata no trânsito hoje? A penalidade é como eu disse para você, o INSS agora cobra isso, porque o INSS, se a pessoa era contribuinte da Previdência, ela vai ter uma pensão deixada para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos. O INSS agora vai cobrar dessas pessoas e eu acho nada mais justo. Tá, mas mesmo em caso de homicídio culposo... Ele vai ter a penalidade pecuniária, que é muito pequena, tanto é que a gente não tem decisões punindo homicídio no trânsito. É muito raro. Prisão? É. É raro? É raro. Prisão, privação da liberdade. Vai ser processado lá, vai perder a primariedade, mas ficar preso, realmente, a privação da liberdade é muito raro. Então, é por isso que em alguns casos... A impunidade total. E é por isso que em alguns casos, então, o órgão do Ministério Público tem optado pelo dolo eventual, né? Porque aí, porque aí pode gerar privação de liberdade. E tem pessoas que entendem que, às vezes, querem praticar o crime de homicídio e o faz pelo trânsito, porque a punição vai ser muito maior, muito mais branda do que se cometesse o homicídio de outra forma. Você está falando de um crime premeditado? Premeditado. Tem pessoas que, às vezes, faz com um automóvel, com qualquer outro veículo, que a punição é muito mais branda. Porque ele vai falar, eu não tive a intenção. Eu não tive a vontade livre e consciente de praticar o crime. Por incrível que pareça, é triste isso. É triste, realmente. Bom, professor, nós estamos chegando no final do programa. Já queria até deixar estendido um convite para você voltar aqui, porque nós não esgotamos o tema. Eu queria te agradecer pela presença. É um prazer. Espero estar contribuindo com a sociedade aí, que eu acho que é um tema que todos nós estamos envolvidos, nós não vivemos sem o que nos locomove. Então, acho que é importante que a gente saiba as leis de trânsito e as respeite. Obrigado, professor. Nada, que isso, um prazer. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.